Olá, colegas. Vamos dar continuidade à análise das nossas questões com a explanação da teoria aplicável à questão e alguns outros pontos que poderiam ser cobrados sobre a mesma matéria. Vamos partir para a questão de número 5, que vocês vão ver que já está respondida pelo comentário do finzinho do bloco anterior. Vamos para ela. A tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado. Em qualquer questão de qualquer prova, se for dito que algo é absoluto, é porque isso não teria qualquer exceção. Só que quando se diz que a tripartição de funções é absoluta, isso só seria verdade se acontecesse aquilo que a gente viu na questão passada que não acontece. Se, por exemplo, o executivo, que é o poder administrativo por excelência, só ele administrasse. Se o legislativo, só ele legislasse, se o judiciário, só ele exercesse função jurisdicional. E a gente viu que não funciona dessa forma. Aliás, aproveitando essa questão, eu quero que vocês percebam que esse exercício de função atípica é justamente para garantir a harmonia entre os poderes. Porque o legislador constituinte, ao enunciar a existência de poder legislativo, executivo e judiciário, falou que eles são independentes, mas logo depois não deixou nem 3 palavrinhas de espaço, colocou independentes e harmônicos. Harmônicos. Para que a independência não se transformasse não fosse exercida de maneira a prejudicar todos os outros poderes. Já que eu sou independente, eu me sinto grande, poderoso, não estou sujeito a controle algum, eu posso fazer o que eu bem quiser. Essa independência é uma liberdade vigiada pelos outros poderes. E o que isso tem a ver com a separação e com a harmonia na realidade? Vejam só, se só o poder executivo administrasse, no momento em que o judiciário gerasse uma chateação, que chateação? Ora, de vez em quando o judiciário faz coisas que o poder executivo fica revoltado, pé da vida. De vez em quando o poder executivo propõe uma lei, o Congresso aprova e o judiciário declara que a lei é inconstitucional. De vez em quando, por exemplo, o poder público quer fazer uma privatização e o judiciário vem com uma medida cautelar e diz não faz. E o poder público só tem como inverter, o poder executivo só tem como inverter aquilo, tentando no próprio judiciário. De vez em quando, o judiciário faz coisas como a edição de uma súmula vinculante, que força com que os chefes de executivo botem para fora do âmbito da administração os seus parentes. Então imaginem que num determinado momento em que o judiciário estivesse proferindo decisões com a qual o poder executivo não concordasse, e o poder executivo resolvesse se vingar. Se o poder executivo tivesse nas mãos toda a função administrativa, por exemplo, quando o judiciário precisasse de mais pessoal, quem iria fazer o concurso? Como fazer concurso não é julgar nada, como fazer concurso é uma função administrativa, se isso estivesse nas mãos do executivo, o executivo poderia simplesmente ficar segurando o concurso, não realizar. Quando um juiz pedisse férias, o poder executivo não concederia, porque a concessão de férias é atividade administrativa. Se o judiciário estivesse num predinho pequenininho, todo mundo lá enlatado, precisando de um prédio maior, precisamos construir um prédio, ora, quem fazia licitação é administrar, é função executiva, então eu não faria. Então, claro, que é necessário você dar a função administrativa para os demais poderes, para eles tomarem conta dos barracos deles. Porque, claro, a função administrativa mais próxima do cidadão mesmo é a função administrativa exercida pelo executivo. Porque é no poder executivo que está a Polícia Federal, que garante a segurança, que faz o controle de imigração, que emite passaportes. É no poder executivo estadual que estão as polícias militar e civil. É no poder executivo que estão as escolas, que estão os hospitais, que está a administração voltada mais para o povo em si, para o poder público. Desculpa, para o povo, não para o próprio poder público. A administração de legislativo e judiciário são administrações voltadas para atender as necessidades desses próprios órgãos. Então, para atender as necessidades deles, contratar, nomear alguém, fazer licitação, tomar conta do prédio, aí eles mesmos administram.
Certo? Então é necessário dar essa função para esses outros poderes. Certo? Então, no final das contas, quando se disser que é absoluta a repartição de poderes, não é. Em primeiro lugar, pelo motivo já explicado. Pelo motivo segundo o qual existe exercício de função atípica em cada um dos poderes. Cada um exerce a sua função típica e exerce atipicamente a função que seria típica dos demais poderes. Além disso, há um segundo motivo, que eu já adiantei, apesar de não ter nominado. Quando eu falei para vocês de a Polícia Federal prender e depois um juiz federal analisar o habeas corpus, eu já vi de certa feita uma pessoa fazer um comentário, eu acho que vi no Cacete e Planeta antigamente, né? Quando o pessoal falou, olha, o problema, disseram assim, que os servidores públicos brasileiros agora vão usar novas fardas. A polícia vai se vestir de banana, os juízes vão se vestir de mamão, por quê? Banana prende, mamão solta. Banana prende, mamão solta. Então a ideia é, a polícia prende, o judiciário solta, mas o judiciário solta exercendo a função jurisdicional de dirimir conflitos, não é isso? Então, dentro desse raciocínio, a gente vê mais um detalhezinho, que é a questão de um poder controlar o outro. Um poder evitar abusos do outro. Que é a teoria que é chamada pela doutrina, e de vez em quando cai em prova assim mesmo, chamada de teorias dos checks and balances. Ou, em bom português, freios e contrapesos. Que vocês estudam também em direito constitucional. Quando um poder tende ao abuso, existe outro para freá-lo, para contrabalancear aquela iniciativa, digamos, inconstitucional. Assim, realmente é o legislativo quem edita a lei. Claro, é função típica dele. Mas se ele edita uma lei e o chefe do executivo considera que essa lei é inconstitucional, ou é contrária ao interesse público, o chefe do executivo controla essa iniciativa ou esse excesso na cabeça, pelo menos, do chefe do executivo, do presidente da República, pode vetar a lei por entendê-la inconstitucional ou contrária ao interesse público. Mas suponham que na realidade a lei era constitucional e era consoante, era conforme o interesse público, e quem está abusando na realidade é o chefe do executivo, que quer desmanchar tudo que aquele parlamento faz. Bem, o legislativo tem como controlar esse controle feito pelo executivo, porque o legislativo tem como derrubar o veto. Né? Então ele analisa o veto e pode derrubar. Mas vamos inverter de novo o exemplo. Suponho que na realidade quem está abusando é o legislativo. A lei realmente era inconstitucional. O legislativo editou a lei, o executivo derrubou essa lei vetando-a, usando o seu poder de controlar o outro poder. Já o legislativo, quando viu aquilo, disse, a gente é quem manda, nós vamos bater o pé aqui e aprovar a lei. Derrubaram o veto. Aí o executivo diz, resta-me o judiciário. E a juíza Adim ataca a lei viadinho. Atacar viadinho pega mal hoje em dia, né? Ataca a lei via ação direta de inconstitucionalidade. E o judiciário vai dirimir aquele conflito. Então você tem o judiciário agora controlando o que foi feito pelo legislativo. Da mesma forma, o executivo, quando edita um decreto regulamentar, vocês estudam isso em direito constitucional, por isso que eu vou passar aqui sem falar de tantos detalhes. Mas quando o executivo edita um regulamento e ultrapassa os limites da lei, o Congresso pode derrubar. É o que chamam de veto legislativo. O judiciário também controla o executivo. Se o executivo editar uma medida provisória inconstitucional, também o judiciário pode controlar, desde que provocado. Certo? Alguém fala, e o controle do judiciário? É o próprio CNJ, que também é do judiciário? Sim, mas existe até um controle prévio. A cúpula do judiciário, lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a cúpula do judiciário é indicada pelo executivo. O presidente da República indica os ministros do Supremo. Só que a indicação é aprovada pelo Congresso, na realidade pelo Senado Federal. E depois o presidente nomeia. Então vocês veem que um poder controla o outro controla um, tudo para garantir o quê? A harmonia. Para evitar que alguém, usando a sua independência, se sinta o dono do barraco, faça e aconteça, bata o pau na mesa e diga, sou eu. Quando fizer isso, tem alguém para buscar, para a população buscar, para quem se sentir prejudicado buscar, para atender, para proteger os seus direitos. Eu lembro sempre daquela história do
que o pessoal fala do moleiro de Sanssouci, todo estudante de direito já escutou essa história. Sanssouci fica na cidade de Potsdam, ficava, né, Potsdam, de lado de Berlim, na Alemanha. Sanssouci, na realidade, significa algo que seria traduzido aqui no Brasil como sem estresse, o no stress, certo? Então, houve uma época que o soberano, né, ele construiu um castelo, o castelo de Sanssouci, e percebeu que havia um prédio lá daquele moleiro, um moinho, que atrapalhava a visão bela que ele tinha daquele local tão maravilhoso, e chegou para o moleiro e disse, olha, eu quero comprar o seu moinho. Aí o moleiro, olha, meu bisavô nasceu aqui, meu avô nasceu aqui, meu pai nasceu aqui, eu nasci aqui, meu filho vai nascer aqui. Isso é uma coisa para a família. E você sabe com quem você está falando? O soberano, o imperador, o cara. Ele falou, não saio nem a pau. E quando vieram a impor, né, dizer, ó, você vai sair de qualquer jeito, ele, ainda existem juízes em Berlim. Veja a confiança do povo americano no sistema de checks and balances, né, do americano, do povo alemão, no sistema de controles recíprocos, sabendo, nem você pode abusar porque existe um poder que lhe controla. Certo? Então, o rei da Prússia, né, o Frederico, ele acabou tendo que aceitar essa submissão e essa frase, né, nem você pode. Claro que aqui no Brasil, a gente não tem muito como dizer que em alguns casos ainda existe juízes em Brasília, porque a confiança ainda não é tão grande. Mas a ideia toda está dentro da teoria dos checks and balances. Né? Então, dentro dessa ideia, não há absoluta tripartição de funções no âmbito do aparelho do Estado, ok? Então esse item aqui é errado, assim como o anterior. Muito bem, passemos para a questão subsequente. Agora se fala em governo. Governo, sob uma acepção formal. Também quando se fala em acepção formal, a gente já imagina que tem a ver com, quando é formal, a gente fala também do aspecto subjetivo, a gente fala do aspecto orgânico, da mesma forma que a gente falou de administração. Em sentido subjetivo, formal, orgânico, tem a ver com sujeitos, tem a ver com órgãos, tem a ver com pessoas, certo? Poderes são órgãos também constitucionais. Será que isso está certo? Será que governo e administração são a mesma coisa? Olha, aqui há uma semelhança muito grande entre o que a gente estudou para a administração em sentido formal ou subjetivo e em sentido material ou sentido objetivo. O raciocínio vai ser igual, mas, em primeiro lugar, a gente precisa fundamentalmente diferenciar a administração de governo, que são expressões que as pessoas usam uma pela outra, né? Vocês podem usar num diálogo, na boa, ninguém vai dizer que está errado, mas em prova de concurso, em textos técnicos, a gente tem que fazer a separação. E eu sempre aconselho, como concurseiro, o professor de vocês é um professor concurseiro, eu sou viciado nisso. Né? Eu costumo dizer até que eu gosto mais de fazer a prova do que de exercer o cargo. Eu amo muito tudo isso, como diria McDonald's. Eu adoro aquele frio na barriga na hora da prova. Eu adoro ver a casquinha de banana marcar verdadeiro ou falso e olhar para os candidatos e dizer, erraram, se ferraram, aqui, essa ponta aqui é meu. Então, eu sou viciado nesse negócio. Então, em prova, vocês vão ter que pensar de uma determinada forma. Aí o meu conselho, como concurseiro, é basicamente o seguinte: essas coisas que a gente fala no dia a dia da maneira errada, fala no linguajar de imprensa, tente falar certo. Porque se você falar governo ao invés de administração, também ninguém vai perceber que você falou certo ou que falou errado. Mas fale o certo para você acostumar. Comece a criticar quando um colega seu falar errado. Não falar, né? Porque criticar é chato. Critique na cabeça, diga, pô, o cara falou errado. Porque quando você vai fazendo isso, você acostuma tanto o seu cérebro a só aceitar aquela palavra correta, que na hora que você vir uma prova chamando de governo o que deveria ter chamado de administração, o seu cérebro vai agir como se alguém dissesse, olha aqui esta melancia mostrando uma banana. Porque você vai dizer, não, isso aí não é uma melancia, isso é uma banana. Mesmo que você não diga, o cara pode ser louco, então você diz, tudo bem, bela banana, né? Ou bela melancia.
Certo? Então, costume a... Não, isso está errado. Doer no ouvido. Aí você fala sempre o certo e quando alguém disser o errado, você vai ficar assim, sempre arrepiado assistindo o Jornal Nacional. Porque o William Bonner vai falar tudo ao contrário, né? Porque ele fala da maneira melhor para o povo entender. Então, a ideia que eu costumo dizer é o seguinte. É como se o governo fosse a cabeça e a administração fosse o corpo. O governo toma as decisões políticas de maneira relativamente livre. Toma decisões de maneira política mesmo, livre, sem hierarquizações. Enquanto a administração executa. Né? Executa aquelas decisões. A cabeça decidiu e o corpo executa. Vamos melhorar isso. Olha só. A gente sabe que o Estado, essa entidade abstrata, né? O que é Estado? Você pega a definição, tem lá. Ele é uma entidade, uma pessoa jurídica de direito público composta de povo, né? Tem 3 elementos básicos: povo, território e governo soberano. Aí o pessoal fala, o Tibete, por exemplo, não é um Estado, porque apesar de ter um povo num determinado território, que ainda é um território até discutível, ele tem um governo que você não pode considerar um governo soberano, porque na prática a China exerce poder de mando ali dentro e o Dalai Lama está exilado. Né? Um governo exilado é um negócio muito esquisito. Então, Estado é isso. Mas para que existe isso? Para que essa criação toda da qual a gente falou lá no início? O Estado existe só para atingir uma finalidade, só uma. Mas é difícil. É uma finalidade dura de ser buscada. Mas ele tem que perseguir a todo custo, sem desviar 1 centímetro, que é o bem comum. O bem comum, o bem daquela coletividade, o bem daquele povo que está naquele território. Esse governo soberano deve agir sempre buscando a felicidade, o bem comum daquele povo que está naquele território. Muito bem. Quando a gente fala que se tem que buscar o bem comum, essa expressão é muito subjetiva, e o governo vai ter que decidir como buscar. Porque, vejam, o orçamento, o dinheiro que vai ser usado para buscar o bem comum, ele tem limite. Como gostam de falar os administradores e economistas, né? Administrar é você decidir como aplicar recursos que são finitos na busca de atender necessidades infinitas, principalmente no caso de administração pública. Então, você tem pleitos de todo lado. Você tem servidor de tudo que é órgão pedindo aumento. Você tem gente querendo que melhore saúde, gente querendo que melhore a educação, gente que acha que o mais importante é construir estádio de futebol, gente que acha que aquele dinheiro deve ser investido na busca de um melhor meio, na proteção do meio ambiente, fundamentalmente. Bem, se os recursos são finitos, é o orçamento que vai dizer onde é que esses recursos serão aplicados, então você precisa de uma decisão política. Quando se elege alguém, o candidato que você elegeu tem um programa de governo, normalmente. Se um sujeito diz, olha, minha meta 00 é melhorar a segurança pública, eu vou contratar mais 5.000 agentes da Polícia Federal, mais 2.000 delegados da Polícia Federal, mais 5.000 policiais rodoviários federais, isso a cada ano do meu governo, para melhorar a segurança pública. Vou reforçar a Força Nacional, eu vou comprar viaturas, muito mais viaturas para todos esses órgãos de segurança. Eu vou comprar aparelhos lá idênticos ao que os Estados Unidos utilizam. Vou reforçar a parte de segurança nos presídios, agentes penitenciários. Eu vou investir nisso. Cada voo desse é um pedaço de dinheiro que o sujeito está colocando ali dentro. Enquanto o outro disse, não, o primeiro lugar é educação. Se o país tem educação, os níveis de criminalidade descem. Então eu vou, aí fala universidades, escola, aumento de salário de professor e por aí vai. O outro diz, não, o principal aqui é o sistema de saúde, porque sem saúde, não é nem educação você consegue ter. Você não consegue se educar se você não está com saúde. Então o investimento vai ser em tantos hospitais, tantos médicos, tantas universidades de medicina. Vocês sabem que não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque os recursos são finitos. Então o governo, o povo escolhe, votou em alguém, se votou no cara que quer melhorar a segurança pública, se ele resolve realmente fazer isso e investir pesado nessa área, está tomada a decisão política. Ele vai propor um orçamento pensando mais nessa área.
O parlamento, é bom que o povo tenha na cabeça, né, que o povo brasileiro não tem isso, respeite o parlamento e diga, eu vou votar num parlamento que também busca essa finalidade, porque o parlamento vai discutir, votar, aprovar o orçamento. Aprovado o orçamento, olha, veja que tudo até aí foi decisão política, subjetiva. Não foi uma decisão meramente técnica, não foi com régua, não foi com hierarquia, porque os deputados, por exemplo, não existe hierarquia entre eles. Quando tem o presidente da casa, mas isso é hierarquia administrativa, para a questão administrativa. Mas para a questão de votar, claro que o presidente da Câmara não pode dar uma ordem para que vote da maneira A ou maneira B. Então tudo isso é governo, não só o chefe do executivo, o presidente da República, mas a atividade de formular as políticas públicas, tomar essas decisões políticas, é atividade de governo. Agora, foi decidido, se fez o orçamento, chegou a hora de comprar as viaturas, fazer os concursos. Isso é a parte do corpo, né? Estão entendendo a analogia? A cabeça decide, o corpo executa. O governo decide e a administração executa. Chega a hora de uma atividade neutra. Neutra porque não é uma questão política. Às vezes fazem política dentro da administração, não deve acontecer. Vocês sabem que a Polícia Federal tem que ser neutra. Não é porque agora é o PT, ou antes foi o PSDB, amanhã pode ser outro partido, que a Polícia Federal vai atuar de maneira política. A Polícia Federal, ela age de maneira, deve agir pelo menos de maneira neutra, técnica e neutra, executando a política de segurança pública de governo. Certo? A Receita Federal deve agir de maneira neutra, executando a política fiscal que foi definida no governo. Por isso que, na época que eu trabalhava na Receita Federal, sempre que alguém dizia, né, na época eu dava entrevista, em época de imposto de renda, quando alguém vinha com crítica dizendo, olha, a carga tributária está alta demais, eu digo, não fale comigo. Vá lá para o Congresso, o local discutido é no Congresso, eu aplico a lei de ofício, eu tenho que cobrar o que o governo mandou cobrar. Quer mudar? Faça como Tiririca, amigo. Se candidato, ganha a eleição e vá lá, exercendo função de governo e não função de administração, certo? Então, chegou a hora de colocar em prática, vamos fazer a licitação para comprar as viaturas para os órgãos policiais, e isso é atividade de administração. Então vamos lá, comissão de licitação, lança edital, faz-se o contrato, compram-se as viaturas. Vamos nomear os servidores? Concurso público. O que vocês tanto esperam? Vamos executar. A administração é que lança o edital, faz o concurso, nomeia, coloca os servidores para trabalhar. É atividade técnica vinculada à lei, amarrada à lei, sem essa liberdade, hierarquizada, porque você entra numa instituição e você tem o chefe, você pode até chegar a ser chefe, mas existe aquela hierarquia lá colocada, que vai desde o mais subalterno servidor da Polícia Federal, até chegar ao ministro da Justiça e à presidência da República, tudo hierarquizado. A atividade de governo não é hierarquizada. Não existe essa hierarquia entre presidente da República e executivo, certo? Existe entre o presidente e o ministro, apesar dos ministros também exercerem alguma atividade de governo. Agora, quem exerce essa atividade de governo mesmo? Os chamados órgãos constitucionais, legislativo, executivo, judiciário também, que acaba interferindo nessas políticas públicas. Né? Nesse ativismo judicial atualmente, ele pode até derrubar certa política pública porque considerou tal política inconstitucional. Então, dentro dessa linha, vamos voltar para a nossa lousa. Quando se fala em governo, na acepção formal, se está falando em sentido subjetivo, também orgânico, está falando dos sujeitos. Quais são os sujeitos que exercem a função de governo? São os poderes. Porque a gente tem, por exemplo, na esfera federal, a União Federal, dividido inicialmente, os 3 primeiros órgãos são os poderes: legislativo, o executivo e o judiciário, com funções de governo, certo? São poderes e órgãos constitucionais, esses de maior hierarquia, com maior grau de independência. Então, essa questão de número 6, ela é verdadeira, correto, Cezão, marquem dessa forma. Já de número 7, olha só, os conceitos de governo e administração não se equiparam, até aí está certo, não são exatamente a mesma coisa. O primeiro, qual é o primeiro? Governo, refere-se a uma atividade essencialmente política, verdadeiro, ao passo que o segundo, a administração,
cadê ela? Está aqui, administração. Há uma atividade eminentemente técnica, verdadeiro, certo? Função política, não hierarquizada, decisões subjetivas, certo? Formulação de políticas públicas é outra atividade técnica, neutra, vinculada à lei. Item correto, ok? Então, com isso a gente falou dessa primeira parte bem mais teórica, né, relativa à organização do Estado, e vamos para uma parte ainda teórica, mas um pouco organização da administração pública. Claro que a gente falou da diferença de governo para administração, e claro que a gente está estudando direito administrativo, então nossa parte vai ser estudar mais a administração pública, mais a parte do corpo, da execução. Não vamos falar em formulação de políticas públicas, vamos falar na execução dessas políticas públicas, a atividade de pôr em prática aquilo dali, que é a atividade que vocês vão realizar na Polícia Federal. Vocês não vão formular políticas, vocês vão implementar políticas públicas que estão na lei, né? Que a lei foi fruto da vontade do povo, mas na prática ela foi aprovada por órgãos de governo. Então vamos falar da organização da administração pública. Vamos passar para a nossa primeira questão, que é uma questão que nos vai ajudar a entender essa organização. Primeiro ponto. Em determinada secretaria de governo, as ações voltadas ao desenvolvimento de planos para a capacitação dos servidores eram realizadas de forma esporádica, inexistindo setor específico para tal finalidade. A fim de dar maior concretude a uma política de prestação de serviço público de qualidade naquela secretaria, criou-se um departamento de capacitação dos servidores. Então, antes a capacitação era realizada de forma esporádica, não tinha um setor para isso. Então não havia um órgão, uma divisão, né, uma caixinha dentro da organização que fosse responsável pela capacitação. Então foi criado um departamento, um pedaço. Departamento é um pedaço de alguma coisa, né, para capacitar os servidores. Nessa situação hipotética, a criação do referido departamento é considerada. Aí vem concentração, desconcentração. Tem algumas palavras aí que a gente vai começar agora a explicar. Olha só, a gente falou que também em direito as pessoas são divididas em órgãos. Eu digo também em direito porque a gente sabe que isso acontece nas pessoas físicas. A ciência biológica, nesse caso, é copiada pelo direito. O direito olha para essa realidade e começa a dizer, pô, que legal. Então eu vou falar da pessoa jurídica união dividida em órgãos. Órgãos são partes de uma pessoa. E a gente tem que raciocinar como órgão, da mesma maneira que a gente raciocina órgão nas ciências biológicas, certo? Se por um acaso alguém disser, olha, o relógio que está aqui, esse relógio pertence ao braço de Ricardo Alexandre, aí você vai dizer, pirou o cabeção, foi meu irmão. Braço não tem patrimônio. Braço é um pedaço de uma pessoa, um membro, né? Vamos colocar de maneira ampla, um órgão. Braço não tem patrimônio. Portanto, é errado dizer o relógio pertence ao braço, o relógio pertence a Ricardo. Todo mundo vê isso. Mas as pessoas às vezes não percebem que é o mesmo erro você dizer, vamos aqui para a lousa, que esse prédio aqui, aquele prédio tão bonito, né, em que acontecem coisas tão feias de vez em quando, que esse prédio pertence ao Congresso Nacional. Ora, o Congresso Nacional é o órgão legislativo, é o braço legislativo da União Federal. Esse prédio não pertence a um órgão. Dizer que esse prédio pertence à União é a mesma coisa dizer que o relógio pertence ao braço de Ricardo. Se Ricardo se irritou com alguém, eu não faço isso, tá? Mas meteu a mão na cara de alguém, aí o sujeito vai lá na delegacia de polícia civil e vai prestar uma queixa, né, fazendo notícia crimes, dizendo, olha, seu delegado, eu vim aqui prestar uma queixa contra a mão de Ricardo que veio no meu rosto. O delegado, não, pô, mão não tem vontade. Quem tem vontade é a pessoa, então quem fez foi a pessoa. Você percebe que isso é um absurdo. Mas tem gente que diz, olha, eu vou entrar com ação contra a Receita para ela devolver meu imposto de renda. A Receita é o braço, a mão arrecadadora. Você tem que entrar com ação contra a União Federal. Porque a União é a pessoa exatamente. Então a ideia básica é que a pessoa é dividida em órgãos.
Essa divisão da pessoa em órgãos, quando uma pessoa se divide em vários órgãos, quando a lei vem a dividir a União criando vários ministérios, quanto mais ministérios se cria, mais você está dividindo em órgãos. Cada ministério tem divisão em vários órgãos dentro. Está lá o Ministério da Justiça, onde vocês estarão lotados, que não tem só a Polícia Federal, tem também, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal. São órgãos já a estrutura grande, maior, a pessoa é a União. Então, isso, dividir em órgãos, se chama desconcentração. Desconcentração. Cuidado para não usar a terminologia também do dia a dia, corriqueira, e chamar de descentralização. Ah, meu chefe é muito centralizador, ele fica tudo para ele. Descentraliza o homem, divide essas funções entre esses órgãos que lhe são subordinados. Esse linguajar cabe no dia a dia, mas em direito, especificamente direito administrativo, desconcentrar é dividir em órgãos. O chefe repartindo funções lá, criando novos órgãos, isso é desconcentrar. Agora, descentralizar, a gente vai estudar no bloco subsequente, mas desde já eu aviso. Descentralizar é entregar essas funções para outras pessoas. Às vezes o poder público pega um órgão seu, imagine a mão, e transforma como... Lembra? Lembra disso? A mão da família Adams. A mão da família Adams. Ela tinha vontade própria. Ela andava sozinha para lá e para cá. Aquilo não é um órgão, é uma pessoa, tem vontade própria. Então, às vezes, o governo pega um órgão, por exemplo, que tratava de previdência e dá personalidade jurídica, transforma em pessoa porque percebe que é provável que aquilo ali funcione melhor com autonomia, com patrimônio próprio. Então é criar nova pessoa. Aqui na nossa questão, percebam, o que foi feito foi criar um setor dentro da mesma pessoa. Tem uma secretaria que já é um órgão do governo, e dentro dessa secretaria houve uma nova divisão, criando um departamento. O departamento é um pedaço da secretaria. É como você fala, você for analisar pedacinhos de cada um dos seus órgãos, fazem parte daquela pessoa no total. Então, no final das contas, criou-se um novo órgão. Se foi criado um novo órgão, isso é desconcentração administrativa. A resposta a esse item é a alternativa A, desconcentração. Não é centralização, porque centralização é você tirar das outras pessoas e voltar tudo para o mesmo centro. Matou as outras pessoas. Não é descentralização, porque é o contrário. Centralização é você mandar para outras pessoas. Medida gerencial interna foi colocada aqui só para completar. Isso é um linguajar do direito administrativo. Da administração pública, melhor dizendo. Da ciência da administração. Concentração não é. Concentração é acabar com os órgãos e colocar tudo dentro da mesma estrutura. Então, dividiu em órgãos, você desconcentrou. Não é caso de descentralizar, porque a descentralização eu já expliquei o que é, e eu vou detalhar mais no bloco subsequente, porque esse, como diria Ricardo Chaves, já acabou, ok? Então, até o próximo bloco. Tchau, tchau.